Senhor Deus, nós vamos falar sobre a ansiedade. É um mal terrível, Pai, que tem assolado tantas pessoas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, que a Tua palavra que diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, entre em nosso coração e faça nele morada. Senhor, quebre todos os paradigmas, toda a religiosidade e toda a ação do diabo na vida das pessoas seja agora cancelada em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nosso meio. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos diz o seguinte: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Eu vou minimizar o MSN agora. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus está nos ensinando que a gente nós não podemos ficar ansiosos porque nós não sabemos o dia de amanhã. Cada dia basta o seu mal. Então não adianta você ficar ansioso pelo dia de amanhã. Ele fala assim, quando você for viajar, for para algum lugar, fala: se Deus quiser, eu vou viajar. Porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Que nem todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Que não cai uma folha do céu, um pássaro não morre sem que o Senhor assim determine. Mas o que nos faz ficar ansioso? O que nos faz ficar ansioso é a falta de fé. A falta de fé. Porque eu não creio, eu fico ansioso. Porque eu estou inseguro, eu fico ansioso. Porque eu não consigo controlar a situação, eu fico ansioso. Quando eu controlo a situação, quando está sob o meu domínio, não há ansiedade. Mas quando foge do meu domínio, vem a ansiedade. E a ansiedade, com ela vem a preocupação. Então hoje eu já me ocupo com coisas que vão acontecer amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Eu já fico preocupado. Esse tempo que Deus separou do dia de hoje para mim, eu já estou utilizando ele erradamente. Eu já estou utilizando esse dia de hoje, esse tempo que Deus deu para mim hoje, com coisas que eu nem sei se vão acontecer, e eu nem sei se eu vou estar vivo lá. E Deus está querendo que eu viva hoje. Mas eu não, teimosamente, começo a fazer o quê? Começo a viver o amanhã. Começo a viver o amanhã. Entendeu? E essa coisa da ansiedade, estou com uma pessoa, por exemplo, a pessoa que fuma, que bebe, tá? Ela geralmente, quando ela para de fumar, para de beber, ela fica ansiosa. Ela fica ansiosa, ela precisa daquilo, ansiedade. Gente, e o diabo conhece o nosso coração, o diabo conhece isso. E ele vai pegar isso e vai nos fazer escravo da ansiedade. Não é? Vai fazer escravo da ansiedade. Tem pessoas que é extremamente ansiosas e vivem uma vida de escravidão, não vivem uma vida de felicidade, não vivem uma vida de paz, porque a ansiedade vai corroendo. Então hoje ele está num estado de ansiedade, sofrendo. Chega amanhã, aquilo que ele sofreu hoje não aconteceu. O que ele fez? Estragou o dia de hoje. Demonstrou que não tem fé. E como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Um fracasso. Qual o testemunho dele perante as pessoas? Péssimo. Que péssimo exemplo de servo de Deus. Não é verdade? Foi péssimo exemplo, sofreu à toa. Tem pessoas que morrem por isso, porque a ansiedade, ela gera pressão alta, ela dá problemas cardíacos, a pessoa fica e gera o estresse, aí vem um monte de doenças psicossomáticas, que são doenças que vão se somatizando em função do estresse, em função da ansiedade, que gera o estresse e tal. Pessoas que têm úlceras, pessoas que têm insônia, pessoas que deixam de dormir pensando no problema que talvez nem aconteça. O Senhor Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, você está com ansiedade? Pega a tua ansiedade, pegue o teu problema e entrega nas mãos da pessoa certa e descansa.
Entregar é entregar. Entregar é entregar. Entregar, gente, já viu aquela pessoa que dá uma coisa e depois fica segurando a ponta e puxa daqui, puxa, que nem cabo de guerra? Isso não é entregar. Isso não é entregar. Entregar é ficar observando toda hora se está sendo feito ou não. Não é? Então é por aí o caminho. A ansiedade, nós temos que entregá-la nas mãos do Senhor, que Ele falou assim: não fique ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Não precisamos ficar ansiosos com o que vamos comer amanhã. Deus é que nos dá a comida. Não precisamos ficar ansiosos com o que nós vamos vestir. Isso não. Agora, existe uma linha muito tênue entre não ficar ansioso e também ser irresponsável, tá bom? Tá? E não ficar e ser irresponsável. É óbvio que eu preciso trabalhar, é óbvio que eu preciso fazer as coisas, mas isso aí é a minha parte. Essa é a minha parte. Essa é a minha parte. Eu tenho que fazer isso. Agora, isso aí tomar o meu dia, tomar a minha mente, virar uma coisa obsessiva, aí já era, meu. Eu conheço gente eu conheço pessoas que vai tirar o sangue amanhã para fazer um exame e já está ansioso pelo resultado que vai vir daqui a 15 dias. Chega lá na hora, a veia some. Pessoas que sentam e ficam pensando no filho, na neta, no bisneto, no tataraneto, no dia de amanhã, depois de amanhã, o que vai acontecer, fica numa ansiedade terrível, vive infeliz, escravo de uma ansiedade. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos lá. Quem está em depressão está livre? Sim ou não? Não. Quem vive ansiedade está livre? Sim ou não? Não. Quem vive no vício do cigarro está livre? Não. Quem vive na pornografia, no sexo, viciado nisso, tem pessoas aqui agora que a gente está com o MSN aberto falando sobre isso, está livre? Não, não está livre. É escravo. Então significa o quê? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Pastor, mas eu não estou livre. Então o Filho verdadeiramente não vos libertou. Não é, entendeu? Mas o problema está no Filho de Deus? O problema está nele? Deus mudou? Hein? Deus mudou? Deus deixou de ter poder? Deixou de ter poder Deus? Não. É eu que não me permiti ser livre. Essa é a grande verdade. Eu que não permiti ser livre. E aí eu continuo o quê? Escravo. Eu continuo escravo. O Senhor nos chamou para liberdade. O Senhor nos chamou para uma vida de liberdade, não para uma vida de escravidão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa questão, é eu que me coloco escravo. Ou seja, vamos aí, tem uma pessoa aqui viciada em sexo, outra viciada em cigarro. O diabo não tem colocado uma arma na tua cabeça e feito você pegar o cigarro todo dia, hora em hora, e pôr na boca, tem? Existe? Não, é você que tem feito isso. É quando nós nos tornamos escravos de alguém, nós nos sujeitamos à autoridade daquele alguém. Certo? Certo? Nós nos tornamos escravos daquele alguém. Por exemplo, agora quando você é livre, vou dizer para você, eu já bebi cerveja. Então o Senhor me libertou. Hoje eu não bebo mais cerveja, vinho, nada, eu não bebo. Sou uma pessoa que eu fiz abstenção de álcool, eu fiz a opção por não beber. Correto? Correto. Então o Senhor me libertou. A liberdade que o Senhor nos dá é tão maravilhosa, porque se eu quiser agora ir ali na esquina comprar uma cerveja e beber, eu posso, não posso? Posso ou não posso? Hein? Não devo, mas eu posso. Eu tenho liberdade para isso? Tenho ou não? De agora mandar o meu filho, ele vai ali no bar, compra uma cerveja, eu chegar aqui e beber. Eu tenho essa liberdade, eu sou livre.
Eu não faço, porque eu tomei uma decisão na minha vida de não tocar mais em álcool, nem beber mais cerveja. Por quê? Porque isso vai me causar problemas físicos e outros. Vai ser um péssimo testemunho, vai fazer com que pessoas tropecem. Então, o objetivo de eu não beber é muito maior do que a bebida. Segundo, eu amo o meu Deus, e eu sei que se eu beber, eu vou fazer pessoas tropeçarem, porque as pessoas vão falar, aquele pastor é um beberrão, eu não vou ouvir ele não. Eu sei que eu vou dar um péssimo exemplo para o meu filho. Eu sei que eu estou sendo um péssimo exemplo de pastor, de crente. Então, os malefícios são tão grandes, e acima de tudo, o desonrar o meu Deus, o desobedecer ao meu Deus, é tão terrível isso, que a bebida fica tão pequenininha que eu deixo ela. Mas eu sou livre para ir lá e beber. Sou ou não sou? Sou. Vamos ao contrário. Uma pessoa que é viciada no cigarro, viciada na pornografia, no sexo, em drogas, em tudo isso. Se você falar para ele assim, hoje você não toca no cigarro, tá? Hoje você não toca no cigarro. Mas eu não consigo. Hoje você não pode beber. Essa semana você não vai beber. Não, mas eu não aguento. Quem é verdadeiramente escravo? Essa pessoa é escrava. Porque ela não tem mais domínio. Né? Ela não tem mais domínio. Ela não tem mais domínio. Então ela é escrava. E aí quando você se torna escravo de uma coisa, de algo, esse algo é maior do que você. E digo mais, é uma coisa meio forte que eu vou dizer para você aqui. Esse algo torna o seu Deus. Porque tudo aquilo que te domina torna o seu Senhor. Né? Tudo aquilo que te domina é o teu Senhor. Se o cigarro te domina, o cigarro é o teu Senhor. Se a bebida te domina, a bebida é o teu Senhor. Se o sexo te domina, o sexo é o teu Senhor. Se o dinheiro te domina, o teu dinheiro é o teu Senhor. Porque você não pode servir sendo escravo do cigarro e servir a Deus. Você não pode ser escravo da bebida e servir a Deus. Você não pode ser escravo do dinheiro e servir a Deus. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você servirá a um ou a outro. Então, a ansiedade, escravidão é ansiedade. Você se escraviza, a ansiedade é o seu Senhor. Você é ansioso, medo de morrer, tem um medo de morrer, por exemplo. Pessoa que tem medo de morrer, desesperado com medo de morrer. Por quê? Não tem certeza da salvação. Meu irmão, a morte é uma passagem. Você vai fechar seus olhos aqui e abrir na glória, junto com o Senhor, se você tiver o Senhor. Se você tiver o Senhor, se você for salvo e remido pelo sangue de Jesus, acabou, meu irmão. Se o Senhor Jesus for o seu Senhor, acabou. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o verdadeiro amor ainda não entrou na sua vida. Para que o verdadeiro amor entre na sua vida, o amor ao mundo, a sua própria vida tem que ser jogado fora. Porque você ama mais a sua vida do que o próprio Deus. Você está vendo como é que a gente pode ser sutilmente indelicado? Tá? Ok? Como é que a gente pode ser sutilmente indelicado com o Senhor? Pecaminoso, pecar contra Deus? Você já imaginou como é que a gente pode fazer isso? Então, falando dessa forma, nós temos que viver o quê? Uma vida de liberdade, fechado? Então nós já sabemos o complicômetro todo aí. Agora o que nós precisamos? De uma vida de liberdade, certo? Primeira coisa, está aqui, o pastor André está me mandando: humilhai-vos perante debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo ele vai te exaltar. Pedro 5,6, é 1 Pedro, né? 5,6. Nós precisamos nos arrepender disso, nos arrepender de ter uma vida de ansiedade, nos arrepender do vício, nos arrepender, sabe, de não depender do Senhor, nos arrepender. Tem que haver o arrependimento e a prática daquilo nunca mais, porque o verdadeiro arrependimento, ele só é mesmo quando a prática daquilo pelo qual me arrependi não volta mais.
Senão é desencargo de consciência. Eu estou aqui com pessoas aqui. Pastor, sou viciado em sexo, porque eu quero me purificar e não consigo. Não, você simplesmente não pode ver um rabo de saia. É isso. Ou você toma uma decisão de ser um homem santo na presença do Senhor, vai correr atrás de rabo de saia a vida toda, bicho, e vai se perder. Agora, tem que confessar isso e acabar. Agora, quando você confessa isso hoje, amanhã vê um rabo de saia, vai atrás e vai transar com a mulher. Confessa amanhã que transou, vê outra, vai atrás transar com ela de novo. Confessa para outra, vê. Pô, bicho, isso não é confissão de pecado, não. Isso é desencargo de consciência. Eu vou desencarrego a minha consciência hoje, amanhã eu carrego, depois descarrego. Você sacou? Arrependimento de pecado é não voltar à prática do pecado. É abandonar a prática do pecado. Ok? Então, se você hoje, você que está sofrendo uma ansiedade muito grande, você está sofrendo uma ansiedade, você está preocupado com um monte de coisa, é hora de você obedecer a Jesus. Ou você obedece a Jesus, ou você vai sofrer a vida toda. E a tua obediência a Jesus está da seguinte forma: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você vai entregar o fardo da ansiedade agora nas mãos do Senhor. Você topa? Hein? Topa? Então, quem quer fazer uma oração de entrega do seu fardo nas mãos do Senhor? Hein? Quem quer fazer essa oração? Hein? Quem quer fazer essa oração? De entrega do fardo da ansiedade. Né? Quem está afim de fazer essa oração, que está aí me ouvindo agora? Quem está afim de fazer essa oração, vamos fazer? É uma oração de nós vamos entregar o fardo. Sabe, eu não quero mais carregar. Se o Senhor já carregou e disse que está sobre ele, então chega, eu não vou ficar carregando. Agora, a gente não pode pegar e fazer o seguinte: eu vou entregar o fardo na mão do Senhor e vou continuar com ele nas minhas costas. Não dá. Ou um ou outro vai levar o fardo. Ou você vai levar o fardo, ou você vai entregar nas mãos de Jesus. O que você prefere? Levar o fardo ou entregar nas mãos de Jesus? Você quer entregar na mão de Jesus? Gente, é uma atitude de fé. É uma atitude de fé, mas é um compromisso, moçada. Sacou a diferença? Eu quero entregar, eu sou muito ansiosa. Está aqui uma irmã dizendo. Então, ansiedade não vai te levar a nada. Vai te levar a um AVC, vai te levar a um derrame, né? Um AVC, acidente vascular cerebral. Vai te levar a uma gastrite, herpes e um monte de coisas que aparecem. Doenças psicossomáticas, perda de sono, tudo isso. Queda de cabelo. Né? Então, veja bem. Vamos orar então? Então vamos entregar o fardo nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Tá? Seja qual ele for. Fala assim: Deus, em nome de Jesus, eu tenho pecado contra ti, porque o Senhor já falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho sido orgulhoso. Fala para Deus: eu tenho sido orgulhoso. Eu tenho me colocado numa posição querendo ser maior do que Jesus. Eu tenho usurpado a glória do Senhor. Porque quando eu assumo carregar o fardo só, fardo que é maior do que eu, muito maior, que é pesado, eu nego a ajuda de Cristo, porque Ele se ofereceu: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu tenho negado essa ajuda de Jesus, eu tenho sido orgulhosa. Fale: eu tenho sido orgulhoso. Me perdoe por esse orgulho maldito, Pai. Eu quero me arrepender disso agora em nome de Jesus. Eu tenho carregado esse fardo só, também, porque eu acho que Jesus não é capaz de levá-lo. Oh Deus, misericórdia de mim, de pecar tanto contra Ti quanto o Teu Filho Jesus. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus. Pois agora eu faço essa oração e esse compromisso. Irmão, só faça essa oração. Só faça esse compromisso se você for cumprir.
você não aumentar ainda mais o pecado. Eu quero agora, em nome de Jesus, fazer uma oração e um compromisso com o Senhor. Eu quero, nesse instante, entregar o fardo que eu carrego sobre Jesus, obedecendo a Cristo, trazendo fardo a Ele, e pegando o jugo de Cristo, porque o dele é leve, suave, macio, entregando o meu que é pesado, difícil para Jesus. Eis aqui o meu fardo, fale o nome do fardo: a ansiedade por falta de dinheiro, a ansiedade por medo de morrer. Eu entrego aqui o fardo do vício que eu tenho carregado há tanto tempo, o vício das drogas, do sexo, da prostituição, vício do cigarro, da bebida, vício da mentira, da mentira. Fala. Estou trazendo aqui o orgulho, a vaidade, a soberba. Estou trazendo aqui a preguiça. Estou trazendo aqui a insegurança, que é um fardo que eu tenho carregado. Pai, eu entrego esse fardo a Ti agora em nome de Jesus. E eu me comprometo com o Senhor de, nesse instante, não viver mais ansioso por coisa alguma. Eu me comprometo, eu vou tomar essa atitude de esquecer isso, de deixar e descansar em Ti, pois Tu és o meu Senhor. Obrigado, Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Você fez essa oração? Então, é só confiar. Tá? É só confiar, esperar nele, descansar nele, porque agora o fardo não te pertence mais, tá? O fardo não te pertence mais, pertence a ele. Agora tu não me vai lá tomar o fardo de Jesus de novo não, porque você está pecando contra ele. Quando você vai lá e tira o fardo de Jesus, você está dizendo para ele assim: Tu não é capaz de carregar meu fardo. Eu sou melhor do que você, Jesus. Você está entendendo? Porque muitas vidas estão arrasadas, vida espiritual destruídas, porque as pessoas vão lá em Cristo e falam assim: Tu não tem, Senhor Jesus, condições de carregar o meu fardo. Tu não é tão poderoso assim. Tu não é tão poderoso assim. Me dá de volta aqui. Ai, meu amigo, a sua situação vai ficar pior do que estava antes da oração, tá bom? Pior. Então deixa quieto, esquece, descanse no Senhor. O problema agora é dele, não é mais teu. Ok? Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.